Boa tarde para vocês, boa noite, quase boa noite. Bem-vindos ao nosso Papo Fotográfico. Bem-vinda, Clarissa. Obrigado por nos dar a honra, né, de conhecer você um pouquinho. E obrigado aí, Gerson e Regma, nossos curadores. E obrigado aos participantes que estão aí também com a gente acompanhando, né? Só para esclarecer, esse material ele fica depois disponível na plataforma da Prefeitura, na plataforma YouTube, e ele fica disponibilizado junto com todos os outros papos fotográficos que a gente já fez até agora. Tá bom? Então, eu vou ser breve para não ficar sendo redundante, né, Regma? Como às vezes eu faço um preâmbulo, apresentar, então eu vou ser mais breve agora, porque esses agradecimentos já estão colocados. Vou pensar assim. Deixa eu ver se está gravando tudo direitinho aqui. Está gravando. Então, o nosso papo fotográfico de hoje é com a Clarissa Borges, uma breve apresentação. Ela fez bacharelado em Artes Visuais na Universidade de Brasília, onde também terminou mestrado em Artes em 2002. Em Brasília, foi professora e coordenadora na Faculdade de Artes do Sina de Moraes e trabalhou na área de artes visuais, produzindo materiais educativos em diversos projetos. Desde 2008, é docente do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia, onde atualmente é coordenadora. Teve 2 filhos entre 2011 e 2012, terminou em 2019 o doutorado na UFA em História Social, onde desenvolveu pesquisas sobre as imagens do parto e maternidade na arte contemporânea a partir de uma perspectiva feminista. Tem alguém pedindo aqui para entrar? Deixa eu só corrigir. Eu acho que quando eu te mandei, eu ainda era coordenadora. Tá. A gente adiou esse papo algumas vezes. Não sou mais coordenadora, eu saí desse cargo. Tá bom. Mas tá ótimo. Tá. Também é integrante do Núcleo de Pesquisas de Gênero, NEGEM. Como artista, participa de exposições, salões, mostras de vídeo e intervenções urbanas desde 1997. Tem obras em coleções de arte em Uberlândia, Muna, Rio de Janeiro, MAM, Argentina, MAC, Salta e Londres. Então, bem-vinda, Clarissa. Clarissa, a nossa dinâmica aqui é a ideia de dar voz ao entrevistado, mas também a gente está fazendo um resgate assim, da trajetória da pessoa, a chegada dela a Uberlândia, como é que você foi cair, como é que você foi capturada pela fotografia, né? Você já tem uma trajetória aí dentro da arte, e tem um trabalho aí que você acabou de defender de doutorado, que aborda as imagens do parto na arte, né? Então, a gente vai dar um tempo para você fazer esse preâmbulo, essa apresentação pessoal sua, se a Regma e o Gerson também quiserem complementar com mais alguma pergunta, e falar sobre a sua pesquisa, sua vida, sua trajetória, sua família. E depois de você falar, depois que você cansar de falar, a gente entra com as perguntas, tá bom? Tô brincando assim, não precisa cansar não, viu? Tá bom? Então a palavra está com vocês. Vou tentar fazer um resumo, assim, começando pela questão da fotografia, né? Como é que eu fui capturada por ela. E foi durante a graduação. E lá na Universidade de Brasília, a gente tem no currículo, né, que eu fiz, que agora já devem ter mudado, né? Porque eu terminei a graduação em 99 e o currículo eu sei que já se modificou, né? A disciplina de fotografia era uma das últimas, assim. A gente fazia ela lá pelo 6º semestre, já estava entrando na escrita, ou pensando na escrita do TCC, né? Então, essa linguagem aparecia muito tardiamente dentro do curso, né? Inclusive, assim, eu tinha já um TCC encaminhado na área de escultura, eu trabalhava com resina, enfim, coisas que as pessoas nunca vão ver, porque eu nunca vou mostrar, porque são coisas que não fazem mais parte né, que eu acho que foram exercícios, mas que não tinham um envolvimento mesmo poético, de construção de trabalho, né? E aí, quando eu conheci, né, a fotografia e comecei a produzir imagens e a usar o laboratório fotográfico, que na época na UNB
em 98, né? Acho que foi por aí, 97, 98, tinha um laboratório com 2 máquinas de ampliação preto e brancas, né? Não tinham câmeras, mas eu tinha uma câmera, então a gente ainda produzia muito, e era fácil o acesso, né? Ao material para ampliação de fotografia PB. E aí eu me encantei assim pela produção de imagem, com trabalhos a partir de uma relação com autorretrato, com o meu próprio corpo, e eu caminhei nesse assunto e com essa linguagem. Mudei meu projeto de graduação de TCC, isso é uma coisa que não recomendo. Tem alunos aqui, mas não adianta. Quando a gente é capturado por uma coisa, a gente não adianta fingir, né, que você não está apaixonado por alguma, né, questão. Então, eu abandonei a questão das escultóricas, das instalações que eu produzia, e comecei, fiz o meu TCC nessa área, já com... Então, eu tinha um trabalho que era analógico, mas que depois ele era digitalizado. Na época, eu não tinha dinheiro para ter uma câmera digital, isso é 99, né? Então, depois eu digitalizava, manipulava e fazia as ampliações em plotter já. E aí entrei no mestrado com um projeto similar, né, para aprofundamento dessas questões. Foi quando eu comecei a fazer algumas experimentações com vídeo, mas sempre a partir da fotografia. Então, na verdade, eram fotos animadas, né? Então, a linguagem fotográfica continuava ali dentro da minha prática, né? E aí fui, né, como artista, meu trabalho ele é predominantemente fotográfico mesmo. O pensamento passa por essa linguagem, mas muitas vezes ele nasce de relações com o desenho, com coisas que eu rascunho, coisas que eu escrevo, às vezes com experimentações com foto dos outros, com intervenções para depois fazer as minhas. Então, às vezes, no processo até virar uma fotografia, existem outras linguagens que vão, assim, né, aparecendo nesse primórdio da ideia do que vai ser, do que vai virar imagem. Eu fui professora de várias linguagens diferentes em Brasília, e efetivamente, assim, né, eu consegui me concentrar na questão da fotografia quando eu vim para Uberlândia em 2008, né? Passei no concurso de fotografia e vídeo, mas eu era docente, a única docente dessa área, tinha uma carga horária enorme de fotografia. Isso era uma coisa muito, acho que interessante no currículo aqui, que a disciplina de fotografia ela era uma disciplina obrigatória de primeiro semestre. Então, eu pegava os alunos que acabavam de chegar, e eu gosto muito desses alunos fresquinhos, assim, com muita vontade, né, muita felicidade de entrar, eles têm um pique muito bacana. E depois dava os ateliês. E aí comecei a pensar sobre um projeto. Nessa época eu trabalhava já com fotografia de paisagem, tinha um projeto iniciado assim para começar a tentar fazer, né, a ir buscar um doutorado com fotografia de paisagens naturais no Brasil, de como que isso acontecia dentro da arte contemporânea. Tinha algumas pesquisas de artistas já feitas, mas aí fui atravessada por um outro problema né? Problema que busquei, que foi ser mãe. Busquei, consegui e fui arrebatada por esse assunto, e aí demorei um pouco para conseguir entender como, né, transformar realmente me entregar para esse outro objeto. Então, em 2011 eu fui mãe a primeira vez, em 2012 a segunda vez. E em 2014 aí eu já tinha conseguido, né, fazer um projeto teórico. Então meu doutorado é na história, porque eu queria efetivamente estudar o trabalho de artistas
com imagens do parto. E aí, no meu doutorado, não abordo só fotografia de parto, mas trabalhos na área de pintura, instalação, performance, tem trabalho com tapeçaria, vídeo, e estudei principalmente uma coleção que se chama Birthrights Collection, que fica na Inglaterra, faz algumas, inclusive, seleções, é nela que tem um vídeo meu de parto que eu fiz. E entrei na história, né? Terminei o doutorado em 2019, eu acho que eu entrei na seleção de 2015, se não me engano. E meu trabalho dentro, né, do doutorado, ele começa teórico, mas eu não consegui, assim, efetivamente resistir, então tem algumas... eu produzia junto, né? Fotografava partos e comecei a pensar as imagens que tinham sido produzidas sobre meu próprio parto. Então, não consegui, né? Eu acho que tem um pedaço artista que não conseguiu ficar quieto muito, não. Eu misturei um pouco de teoria e prática, então o doutorado também fala um pouco da minha produção como artista, nessa referência, assim, né? Dessa autobiografia mesmo, né? Eu acho que é uma questão importante para a gente, às vezes, pensar, assim, né? Como que o pesquisador efetivamente se envolve, né? Um pesquisador artista, eu acho que é muito difícil da gente, né, separar essas duas coisas. Então, não sei se eu respondi tudo, agora eu estou aqui. Respondi tudo já, Paulo? Então, se alguém quiser fazer alguma intervenção, né, fique à vontade. Então, eu acho que o Paulo fez assim, né? Um monte de questões de uma vez só. Que acho que a gente pode ir tentando aí desdobrar, né, Clarissa? Porque acho que você fez um resumo muito interessante aí da sua trajetória, né? Como pesquisador. Aí você já tem um poder de síntese enorme, né? Já falou de vários aspectos aí, e eu assim, acho muito importante a sua fala, a sua participação aqui hoje, porque eu falei, estava me sentindo meio como é que chama, gente? Né, a turma do Bolinha e eu, né? Porque até agora a gente só entrevistou homens, e aí eu conversando com o Paulo, a gente precisa trazer as mulheres, vão atrás das mulheres fotógrafas na cidade, né? Porque é uma coisa incrível isso, né? A gente não tem essa número, né, de mulheres aí, apesar que claro que tem, que existem, e acho que a gente vai tentar trazer, né, Paulo, o máximo possível, né, de fotógrafas. E aí a sua experiência é muito interessante, né, porque você traz essa sua dimensão aí do feminino, né, você traz as suas experiências aí da sua formação e também essa experiência com a fotografia, né, e com essa dimensão estética da fotografia e situando essa dimensão, né, da artista, né, assim, olha, eu não consigo separar isso, e isso que é maravilhoso no artista, é realmente não separar, e de trazer, e às vezes, assim, né, como eu sou da área de história, eu sei as dificuldades, às vezes, que a gente tem, né, para fazer isso por essa dimensão, assim, mais teórica, mais racional, entre aspas, ali, né, e essa subjetividade, ela tem dificuldade ali, né, de se manifestar, né. E aí, então, eu queria, assim, eu fiquei bastante curiosa, né, com o seu trabalho, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, sobre a sua tese, assim, que imagens são essas, como elas foram aparecendo para você como pesquisadora, mas também como mulher, como mãe, naquele momento, assim, né, gente, porque realmente essa coisa do parto é só quem passou, né, então é um momento, talvez o momento mais forte, né, de uma experiência no corpo que a gente vive, assim, né, que a mulher vive. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, né, um pouco mais aí da sua tese, a partir dessa experiência aí com as imagens, né. Então, a tese surge de uma experiência muito intensa de parto, que me deixou
né, muito atenta a que imagens a gente consome sobre parto, porque todo mundo consome, né? Na novela, todo mundo já viu um parto na novela, né? E são experiências que não eram compatíveis com aquela que eu experimentei no meu corpo. E comecei a ficar muito intrigada sobre essas imagens na arte, porque na arte também, nos livros de história da arte e nessas coletâneas, eu também não via essas imagens sendo produzidas, e até assim, às vezes muito romanticamente, muito distante do que efetivamente eu tinha experimentado, e eu tinha, né, relatos de outras amigas, colegas, porque nesse período a gente se envolve muito com grupos, né, de discussão, de debate, de compartilhamento de experiências. Então, eu comecei a fazer uma coleção mesmo. Eu ia fazendo pesquisa e coletando imagens, coletando. Durante o processo de gestação, eu já coletava imagens, né, principalmente de vídeos no YouTube, porque eu precisava visualizar um parto sem ser um parto de cinema ou de novela. Eu queria cenas documentais mesmo de parto, para eu poder entender o que poderia acontecer, e eu precisava de ter para ter certeza do que eu ia escolher e desejar para essa experiência, sabendo que ela não ia se repetir, porque todo mundo já me dizia que não ia ser igual a qualquer... E eu vi centenas de vídeos. Eu me contaminei absurdamente por esse universo, né? E quando eu fui buscar nas artes visuais, principalmente em trabalhos mais contemporâneos, depois do parto, né, eu comecei a ver algumas reflexões de artistas que se pareciam com algumas coisas que eu tinha vivido, de relações entre parto e sexualidade, parto-prazer, e isso foi me deixando um pouco mais tranquila sobre essas questões que eu tinha vivido nos partos, né? Quando eu resolvi efetivamente estruturar isso como um projeto de pesquisa, né, eu coloquei tudo isso na mesa e comecei a ver que existiam regularidades, e existiam imagens próximas, existiam questões que eram tratadas de forma muito parecida. E aí eu fui mergulhando nessas questões que eram mais presentes. Então, assim, comecei a ver que na produção artística existiam muitos artistas, e mulheres e homens, que usavam referências de imagens produzidas com o intuito de ilustração científica, então, de desenhos de ilustração, que vinham, às vezes, em registros, né, de manuais médicos, antigos, novos. Então, tinha uma contaminação dessa relação da ciência com a arte. Então, isso foi, por exemplo, um capítulo que eu abordei, né? Como que essa relação acontecia nas artes visuais com essas imagens de parto. Um outro capítulo uma outra questão que me chamou a atenção nas imagens era um ponto de vista, e às vezes até um título, que se remetia à origem do mundo do Courbet, que é uma pintura bastante famosa, e muitos artistas usavam esse mesmo ponto de vista, e alguns até nomeavam as próprias obras com esse título. Então, mergulhei um pouco para entender essas referências, né, essas contaminações de uma imagem que vai contaminando esse imaginário, né? Um outro capítulo era de parto e sexualidade, parto e orgasmo, parto e prazer, que era uma questão que apareceu no meu segundo parto, e aí eu fiz um vídeo que fala sobre isso, mas existem várias artistas, né, que trabalham com essa relação que não é muito falada, mas às vezes ela é presente no parto. E então, né, então tem um outro capítulo que faz essa abordagem do parto e do prazer. E o último capítulo é sobre autobiografia, porque comecei a encontrar
muitas artistas que vão falar e vão registrar seu próprio parto ou vão falar posteriormente dessas experiências, né? Então, são esses... eu me concentrei nesses 4, porque foram as 4 questões que eu acho que apareciam mais nas imagens que eu tinha, né, coletado, e eu, assim, eu fiz uma seleção que ia, né, da década de 90, então tem esses trabalhos mais, né, mais contemporâneos. De 90, eu acho que é a 2015, que foi o meu recorte, assim, de trabalhos artísticos. E depois que, enfim, e aí dentro da história, né, eu encontrei, né, professoras e né, o núcleo de estudos de gênero que me deram um suporte assim teórico para entender como esses discursos são construídos, como essa imagem da mulher às vezes tem um viés, né, de um olhar masculino sobre ela. E mergulhei muito nos textos feministas, principalmente sobre a relação do corpo, né? Do corpo da mulher. Então, a tese tem uma perspectiva nesse caminho também, né? Tanto que depois, no meio do doutorado, para o final, a gente está reformulando o currículo, né, nas artes visuais, e aí eu comecei a pensar em ter uma disciplina de arte e feminismos. Então, essa disciplina né, aparece também no nosso currículo aí por causa dessa minha pesquisa de parto, que foi para a questão de gênero, né, para o suporte teórico, e que me encantou, assim, me fez ver coisas também que eu não via, né, entender algumas questões sobre essas imagens. E, mais recentemente, você falou das fotógrafas, né? A gente criou uma disciplina também, que é a disciplina que eu dou, que se chama Tópicos Especiais em Fotografia Mulheres Artistas, onde a gente faz um mergulho só em mulheres que trabalham com fotografia. E aí eu faço um caminho meio, né, nessa disciplina, a gente vai caminhando geograficamente, assim, a gente vê artistas de Uberlândia, artistas de Minas, do Sudeste do Brasil, e aí a gente vai expandindo para o mundo, e em 15 aulas a gente termina lá na Oceania, para a gente poder, porque essas artistas mulheres que trabalham com fotografia, muitas vezes elas não estão né, nos livros clássicos, elas estão, as pesquisas e esses mergulhos são bastante recentes nessas produções de mulheres artistas, né? Principalmente, eu acho que no Brasil isso tem acontecido nos últimos 10, 15 anos. Então, a gente tem uma produção enorme de textos e de bibliografia sobre esse assunto. Acho que é isso. Deixa eu só dar uma cutucadinha aqui, só para falar, quem está assistindo aí com a gente aí é o Sérgio Codato. O Sérgio Codato é professor na USP, né, Sérgio? Se você quiser se apresentar aí, Sérgio, para o pessoal te conhecer também. Bom, depois ele aparece aí, eu acho que está escondidinho aí. Gerson. Olá, Clarissa, boa tarde, tudo bom? Novamente. Que bom revê-la aqui. Eu concordo com a Hegman, assim, que bom ter uma mulher no papo fotográfico também. A gente teve só os homens até agora, e que bom que a gente sempre tem outras colocações de outro lugar que se fala da foto, assim. Eu a conheci dentro da experiência da UFO, né, no curso de jornalismo, que acabado de entrar. Você também, acho que estava há um ano, pelo que eu vi aqui. Entrei em 2009, ele teve o primeiro contato. E foi bom você vir, inclusive, depois do Belchior, foi no último papo fotográfico, foi o Belchior que estava com a gente, então é bom relembrar um pouco essas coisas. Eu tenho outras perguntas para fazer, mas eu quero aproveitar a pergunta da Hegman, que foi um pouco sobre a sua tese, e você colocou durante a sua exposição, que chegou em um determinado momento que você não conseguiu deixar esse papel de fotógrafo, de artista, que você passou a produzir. E durante a tese tem lá o Narrativas de Parto, né, que você faz. E eu queria saber como que veio esse impulso da Narrativas de Parto
e, na verdade, assim, você tenta se contrapor a essa outra forma de linguagem. O que se propõe enquanto fotografia, enquanto pensando essa dimensão que você está trabalhando a todo momento, relação ciência e arte, ou contaminação, ou, ao mesmo tempo, a romantização em contraponto a uma realidade. Na verdade, é isso que você busca contrapor. Eu queria que você comentasse um pouco e falasse dessa produção que você fez. Essa série foi a primeira série que eu fiz sobre parto, assim, na minha trajetória, né? Ela surgiu por uma experiência que eu queria ter e não tinha um objetivo efetivamente de uma produção artística. Eu queria fotografar um parto, eu queria me colocar nessa situação, né? E conversando com amigas doulas e médicas, elas me indicaram assim uma pessoa que gostaria de ter as fotos e que toparia fazer um acordo de troca, né, de doar essas imagens para que eu pudesse usar em algum momento. Tinha algumas restrições, mas para mim estava ok as restrições. E eu, né, era uma relação, né, eu entregava as fotos para ela ter o registro e teria uma autorização para usar no meu trabalho, mas eu não sabia ainda que eles iam virar um trabalho, né? E eu fui fotografar esse parto. E foi um parto muito louco, assim. Eu não sei, eu acho que todo parto tem uma história, né? E esse parto ele começa dentro de casa, depois ele vai para o hospital. Na situação hospitalar, ele é um parto que foi autorizado a ser um parto no quarto, coisa rara nesse hospital especificamente, mas é por causa de uma relação familiar que a gestante tinha, que gerava uma situação de poder e de autorização. E nesse quarto tinham umas 10 pessoas, assim, que entravam e saíam, o pai dela dentro desse, ajudava ela dentro, assim, era uma relação tão forte, tão intensa emocional, assim, de uma situação que eu sabia na narrativa que ela foi muito difícil de ser conseguida, só porque ela lutou muito porque a família não estava a favor daquela decisão, né? Mas todos se entregaram para aquele momento e foi assim um parto emocionante, assim, quando a criança nasceu. E eu neste momento, né, fazendo imagens, né? O que traz a gente um pouco do descolamento, né? Porque parece que você está e não está no lugar. Eu tenho sempre a sensação, quando estou a câmera na mão, que eu me afasto, assim, que eu não estou presente. Muitas vezes, inclusive, em situações familiares, eu deixo a câmera, porque se eu pego a câmera, parece que eu não estou lá. Eu tenho essa sensação de... e aí, nesse parto, quando eu cheguei em casa e olhei as imagens, eu falei assim, bom, essa é a história que eu vi, né? É a narrativa que eu posso contar, né? Sobre essa experiência, nesse lugar, neste ponto de vista que eu estava, nessa situação, às vezes, difícil de distanciamento, porque o quarto era super pequeno e tinham 10 pessoas. E como você fica, né? Que lugar é esse? Nesse lugar tão exprimido e apertado, como é que você consegue um buraco para tirar a foto? E aí eu comecei a fazer uma seleção, e aí no Narrativas de Parto, eu, inclusive, não... escolhi uma imagem que era, para mim, a imagem mais intensa desse momento, e aí essa imagem fica na parte de cima, assim, da reação, e embaixo tem várias fotos que tentam contar aquilo que eu vi, né? Até o finalzinho que tem... O primeiro que eu fiz, que é essa história que eu contei, tem a mulher deitada, na primeira foto é só o rosto dela, e a última foto pequenininha é o menininho também só deitadinho numa posição muito próxima, assim, né? Eu tento criar uma relação entre os dois, assim, né? De um gestual próximo, assim, né? Então, assim, ele surge nessa... né, dessa tentativa de contar essa história que eu vi, que eu percebi, e
porque né, assim, eu saí de lá muito, assim, uma adrenalina, uma emoção, foi um negócio muito impressionante, assim, e todos os partos que eu fotografei tem um mergulho, assim, né, apesar de muitas sensações e emoções, assim, né, porque é um processo longo, são muitas horas, então você vai passando por várias situações, e elas vão sendo resolvidas, e de intensidades, às vezes, muito, muito intensas, às vezes, muito tranquilas, então, assim, uma montanha-russa, assim, e, assim, tem alguns anos que eu não fotografo, mas, né, todas as vezes são esses mergulhos em histórias, né, muito pessoais e íntimas, mas do surgimento, às vezes, de famílias, né, de relações que vão sendo restabelecidas, né, nesse parto especificamente, acho que teve uma relação entre pai e filha ali que se restabeleceu, que estava rompida, e porque a gente vai, né, entendendo, né, como é que vão sendo construídas, né, e foi muito emocionante ver esse pai que era contra, né, chorando e feliz, assim, não conseguindo se conter, um pai médico aos prantos do lado de fora. Falei, nossa, que forte, né? Como é que pode ser transformador um parto, assim, pode transformar uma família toda, né? Muito louco. Clarissa, Ah, vou agir rápido aqui para roubar a cena. Recentemente você expôs na oficina cultural. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Se você quiser mostrar a imagem também, você pode mostrar. eu botei eles aqui, ó. E gostaria que você falasse da relação desse trabalho seu com a sua tese, talvez, ou para o pessoal saber como é que ele está situado, se ele é um passo adiante, ou se ele é um díptico, ou se... Como é que ele está colocado assim, na sua obra como um todo? Então, eu comecei, né, a investigação com o parto, trabalhei com essas imagens por bons anos, mas para além desse mergulho no parto, né, o mergulho na tese também foi um mergulho para entender a questão da maternidade, que é um assunto que eu acho que eu trabalho no primeiro capítulo, que é um capítulo sem muito trabalhos artísticos, efetivamente, mas é um capítulo teórico, assim, eu falo dessa relação de feminismo e maternidade, que é uma relação tensa, assim, né, que inicia tensa, e que eu acho que hoje tem várias produções muito interessantes, mas... Então, depois que os meninos vão crescendo, né, algumas situações vão sendo impostas que vão me fazendo pensar em produções artísticas. E aí, na oficina cultural, eu apresentei essas séries do parto, né, narrativas de parto, parto e êxtase. Tinha um link em QR Code para o vídeo que está lá na Birthrights Collection, e tinham uns lambe-lambes de um convite de um coletivo que eu produzi sobre arte e maternidade, aí tinham questões relativas a essa relação, né, mãe e filho, de uma maternagem, assim, né, desse cuidado para além dessas forças, né, efetivamente romantizadas, mas dessa relação que eu acho que é de uma liberdade de falar das tensões, dos afetos e dos desafetos, e dessas relações que caminham de várias formas, né? E não só no caminho que é imposto, né, desse amor incondicional, mas que são relações, às vezes, né, tensas também. E aí eu fiz, durante a pandemia, uma série que se chama Hiding Trap, que, enfim, por uma reflexão dessa situação do aprisionamento mesmo em casa, né? Com as crianças, o trabalho
o mundo inteiro, né? Todas as atividades que a gente fazia sendo concentradas no mesmo espaço, e as tensões e dificuldades e a vontade de desaparecer, de esconder, E aí eu faço uma série de fotos que sou eu escondendo das crianças, enquanto elas estavam fazendo alguma atividade, que eu percebia que elas estavam na sala brincando de Lego. E eu botava o tripé, e aí fazia uma série de fotos, assim, fazia um monte de fotos, escondendo em vários lugares da sala, enquanto elas estavam ali, né? No começo foi engraçado, porque elas interagiam, mas chegou um momento que eu fiz tantas vezes que elas pararam de se importar, assim, com a minha ação, efetivamente, né? E aí, depois, né, esse trabalho, ele é impresso em tecido, ele está aqui atrás, assim. Vou apresentar, assim, no vídeo, peraí. Ó. Deixa eu me achar. Eu tô aqui. Então, são painéis, assim, né? Impressos. Fotografias impressas. Eu queria um formato grande, porque eu queria estabelecer uma relação mesmo dessa intimidade expandida, né? Elas têm 2 metros por 40, né? As fotos, assim, cada imagem, né? De um experimento mesmo, né? Dessa relação, dessa foto familiar, mas é um familiar estranho, porque a mãe está escondendo, né? Quase que tem algumas que tem um exercício de achar mesmo, porque eu comecei a ficar boa e me esconder, né? Eu tinha que me esconder e em algum momento eu tinha que a pessoa ver, senão não, né? Senão não fazia sentido. Então, eu queria a solução, né, que eu acho que eu encontrei melhor para né, para esse trabalho foi essa impressão em tecido. E, enfim, eu acho que conversa também muito com essa questão, né, dos objetos domésticos, né, das cortinas, dessas coisas, né, de dentro, né, da casa, que conversa com essa textura também, né? Então, fiquei bem satisfeita, assim, na exposição, né? A oficina cultural, acho que é um espaço que abraça muito bem, né, essas imagens enormes, assim, foi muito legal expor lá, e eram 5 imagens, né, então, não são imagens que cabem facilmente em qualquer lugar, né, elas têm uma dificuldade, assim, de espaço mesmo, né? E lá elas ficaram muito, acho que foi um lugar muito bom para fazer essa estreia, assim, primeira vez que eu expus elas, né, elas estão no meu site, mas, né, aí é uma versão, bem diferente, né, você vê pequenininho, porque elas grandes parece quase que você está junto ali, né, tem uma relação do corpo do espectador, que é quase uma janela espiã, tem algumas pessoas que me relataram, assim, parecia que era um portal, mas uma relação mais desse quase, né, com o tamanho do corpo do espectador, né, então eu achei interessante. Eu nunca tinha produzido, eu já tinha produzido, sim, lá em Brasília eu tinha produzido uma vez umas imagens bem grandes, mas eu acho que essas foram um pouquinho maiores. Não sei se... Posso falar? Clarissa, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, pensando nessa dimensão estética, né, do trabalho do artista, né, que está dada aí no seu trabalho, né, a gente vê que você faz um trabalho, assim, colaborativo. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Porque a gente vê, assim, que me parece que necessariamente não é você quem tira as fotos. Alguém tira as fotos, Não. como é que você cria essa estrutura da foto e como é que aparece aí essa dimensão da autoria? Como é que você pensa isso, se essa minha hipótese de trabalho colaborativo, ela realmente se dá?
Porque no vídeo, nas imagens, cinemas, a gente tem essa dimensão muito clara, né? Mas no caso da fotografia, como é que você lida com isso? Como é que é isso no seu trabalho, né, especificamente? Aí, assim, tem um trabalho só que eu usei fotos que não fui eu que cliquei, assim, que é o vídeo Fantasy Birth Memory. Porque o vídeo eu fiz uma edição de fotos que foram tiradas do meu parto. Essas fotos eu configurei a câmera e deixei a câmera disponível durante o trabalho de parto, assim, mas né, ó, eu não consegui, né? É uma ilusão você achar que vai fotografar enquanto você está em trabalho de parto. Mas eu configurei a câmera para aquele ambiente onde eu estava. Eu não fui para o centro cirúrgico, então eu parei no quarto do hospital, né? O que possibilita um tipo de luz um pouco diferente, às vezes uma penumbra, né? E eu entregava, né? A câmera ela era partilhada pelo meu marido e pela doula, e eles produziram as imagens. E aí, assim, né? No vídeo, no final do vídeo, tem as referências, mas efetivamente, assim, né? Como eu produzi um vídeo a partir das imagens, é como se eu tivesse realmente me apropriando das imagens, e aí ela tem um som, um ritmo, que me traz um domínio, né, efetivamente, sobre a imagem, e que, então, assim, né, as fotos soltas, elas não são um trabalho, mas essas fotos juntas, editadas, nessa sequência que eu fiz na velocidade com a música, aí é um trabalho, meu, né? No caso dessas fotos no tripé, eu usei a configuração para a câmera tirar várias fotos. Então, eu acho que ela tirava acho que eram 5 fotos, uma atrás da outra, com um intervalo de alguns segundos. Enfim, eu configurava ela para ela disparar sozinha. Então, assim, fui eu, assim, eu configurei para ela tirar sozinha. E no caso das fotos de parto também, né, foram... eu acho que só o único trabalho, assim, mais que eu me apropriei das imagens que foram tiradas de mim foi essa do parto. Mesmo quando na graduação eu trabalhava com autorretratos, era nesse sistema de configurar a câmera para fazer as fotos automáticas, ou eu tinha uma das minhas câmeras analógicas que eu conseguia tirar o visor e eu acoplava um espelho. Então, eu estava estando de frente para a câmera, eu via o que estava lá dentro. Então, tinha essa estratégia. Cada projeto, uma estratégia diferente. Não sei. Essas coisas vão mudando, assim, né? Clarice, queria aproveitar também uma das falas iniciais que você fez, que eu achei muito interessante, e depois você falou da intensidade que você vivenciou para fazer a questão do parto, da narrativa do parto lá. Aí você disse assim, quando estou em festa de família, assim, tem hora que eu não quero fotografar, que parece que eu me afasto, que eu tenho um distanciamento. É como se fosse temporalidades diferentes de existência e que a fotografia levaria você para um outro ponto que não é sobre aquilo. Mas você narrou com tanta intensidade a questão do parto, aí eu fiquei assim, nossa, queria que Clarice comentasse um pouco o que é essa sensação e se isso redefine um conceito de fotografia que você defende ou que você articula, assim, que você comentasse um pouco sobre isso. Então, é porque tem muitos momentos que eu não estava fotografando, né? Então, porque demorou, não sei, bom, gente, eu acho que demorou uns 4 horas, né? Então, tem momentos de estar com a câmera e tem momentos de... E aí isso é uma coisa assim que, por ter passado por uma experiência de parto, eu sabia que algumas coisas podiam atrapalhar a situação do parto. E em vários momentos o barulho da câmera me deixava constrangida, porque ele interrompia um silêncio
que existia, né? E ele lembrava o tempo todo que aquilo estava sendo transformado em imagem. Então, em muitos momentos eu me recolho para observar, para ver a hora que eu me incomoda muito ser invasiva, né? Então então tem muita coisa que eu não fotografei porque eu achei que ia interromper momentos importantes. Então, assim, por isso que eu me misturo. Então, assim, eu me misturo, né? Eu tenho tem hora que eu me misturo, que eu consigo fazer a foto, me distancio, e tem hora que eu deixo a câmera e aí eu consigo estar naquele, né? Estar presente inteira, né? Para poder fazer essa avaliação, por exemplo, né? De que o barulho do check, check, check está falhando, né? O que é mais importante? A foto ou a criança nascer? A criança nascer. Então, nessa situação específica, foi... Essa é uma questão de ordem ética, talvez, né? não sei. Foi uma coisa que eu não sabia que, né, até experimentar estar nesse lugar com uma máquina, eu não tinha imaginado nada sobre isso. Não tinha feito nenhuma reflexão sobre isso. Porque eu fiquei muito curioso em saber se isso redefinia um conceito de foto seu e temporalidades diferentes, porque as temporalidades de vivências diferentes, você considera que a fotografia ela traz para esse ponto ou não? Não sei como são as suas reflexões. Eu acho que ela traz novos pontos de referência, de reflexão. Eu acho que é um lugar construído de realidade. Um lugar, enfim, que é transformado por aquele que está ali capturando a imagem, né? Então, mesmo essas imagens que a gente está fazendo, né, o tempo todo, o enquadramento, escolhas, o que vai clicar, o que não vai. Então, a gente está construindo possibilidades de narrativas e de, né, histórias que a gente está contando, né? E tem um monte de outras histórias que a gente não está contando, né? A gente está escolhendo esconder ou fazendo escolhas de, né, realmente de não ser a hora de estar fotografando. Eu acho que tem uma... sempre quando eu olho uma imagem, eu fico pensando sobre essa intenção de construção de imagem ali por trás, né? Esses desejos e que universo é esse mesmo, né? Como um universo meio paralelo mesmo, meio deslocado. Eu penso a fotografia nessa relação de deslocamento com a realidade, assim, de possibilidade de imaginar outras coisas, pensar outras coisas. E por isso que eu acho que parece para mim uma sensação de que eu estou fora quando eu estou com a máquina. E no visor, parece que eu estou fora da realidade. Estou construindo uma outra, né? Da minha narrativa, mas uma outra, e não aquela, né? Não sei se... Legal, isso mesmo. Obrigado por isso. Alguém aí que está aí escondidinho aí quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Enquanto ninguém se manifesta, eu vou fazer uma colocação que talvez assim ela pudesse ter entrado melhor no início, mas eu acho que a gente pode pensar também em metalinguagem, né? Então, duas questões, Clarice. Ao mesmo tempo que você é referência, essa pequena história da fotografia que a gente está construindo, essa pequena história da fotografia de Uberlândia, né? Diria assim. Mas você também está convidado a participar com a gente desse trabalho. Ele é um trabalho aberto, ele é um trabalho de grupo, né, Regma? A Regma e o Gerson aí já desde o início. Então, em algum momento eu chamei isso de... Enfim, é um grupo, né, um coletivo, né?
Então, você está convidado a participar com a gente. E eu queria fazer uma observação também, que retomando a Hegman, que em algum momento a gente percebeu que a gente estava construindo uma narrativa aqui que ela contemplava os homens, né? E desde o início, mesmo a Dolores foi a nossa entrevistada, porque a Dolores veio falar sobre o trabalho do Manuel Serafim, que é o fotojornalista, né? Um dos primeiros fotojornalistas de Uberlândia. Mas essa é uma característica também de uma história mais antiga da fotografia, ou da fotografia de Uberlândia. Mesmo da fotografia, de uma forma geral, talvez a gente possa pensar assim. E agora a gente está buscando um pouco as mulheres, né? Então, agora é o nosso 10º papo, e a gente está marcando esse 10º papo com a sua presença. E não é à toa que eu escolhi você, esperei um pouco, apesar do Belchior ter entrado no Dia Internacional da Mulher, mas esperei porque a gente queria abordar isso com você. E eu queria que se você quiser falar um pouco também dessa nova história que está sendo produzida pelas mulheres, da participação das mulheres. Enfim, fique à vontade. É mais assim, uma provocação sem uma pergunta definida. Entendi. Eu acho que a gente tem, em Uberlândia, né? Eu acho que tem pessoas novas que já, né, começam a despontar, assim, mulheres que trabalham com fotografia, né? Uma fotografia comercial, e algumas já tem algumas produções, eu acho que artísticas. De cabeça, assim, eu lembro que foi minha aluna, da Lívia Chiovato, que é do Fotografia. Ela fotografa junto com o Guilherme. Não sei se vocês conhecem. E a gente tem algumas... Lá dentro da universidade, né, eu acho que tem várias pessoas que começam a trabalhar com fotografia, assim. Até tem, né, professoras aposentadas. A Beatriz Rauscher é uma referência que eu acho que é importante, que trabalha com fotografia. Os últimos trabalhos dela, os últimos trabalhos, inclusive, que ela fez no pós-doc na UFMG, é sobre imagem fotográfica e paisagem, é um trabalho super interessante. Eu não sei se ela ainda está em Uberlândia, porque ela aposentou da UFO, né? Mas ela teve uma carreira bastante importante aqui, né? Eu acho que tem uma presença bem importante na cidade. Já está anotado para a gente entrevistar. Vamos tentar, né? Então, tenho que descobrir se ela está aqui ou se ela está, mas virtual dá para fazer, né? Uhum. Ou se ela está em São Paulo. E aí tem outras, né, artistas que trabalham com acervos fotográficos, por exemplo. Tem a Priscila Rampin, que trabalha, que fez graduação aqui, agora ela é professora, eu acho que ela é professora em Rondônia, se não me engano, na Federal de Rondônia. E trabalha com gravura e com esses acervos, né? Deixa eu ver se quem mais, assim, mas eu acho que tem uma geração, talvez, recente, assim, né? De artistas, mulheres, que têm, né, se direcionado para essa questão fotográfica, né? Lá no curso de artes visuais, eu já orientei vários trabalhos, né? Na área de fotografia, com mulheres artistas. Algumas continuam, né, na carreira, outras vão né, se encantam pela docência, vão fazer concurso na prefeitura, e aí vão ser professoras, e aí, às vezes, né, fazer essa carreira simultânea é bem complexo. Então, eu acho que tem, né, talvez tenham, né, eu acho que tem uma caminhada recente, assim, né, de pessoas que trabalham com fotografia na universidade, que, de repente, né, promovem uma formação e fazem essa, né, ponte, essa inclusão aí de como, né, construir trabalhos artísticos com essa linguagem. Eu acho que talvez isso seja relativamente recente dentro da universidade, né? A universidade tinha antes de 2008, né, o curso ele estava muito concentrado na questão do desenho e da pintura.
E, então, acho que é mais depois de 2008 que a gente tem outros professores que têm mergulhado aí em outras linguagens, em instalação, fotografia, vídeo, performance, que talvez, né, outras produções comecem a aparecer aí. Ah, tem a Mariana Cortez, que estava com uma exposição, acho que ainda deve estar encerrando agora, lá em cima no Mercado Municipal. Como é que é o nome daquela galeria? A Galeria do Mercado. Desculpa, eu esqueci o nome, ela tem um nome mesmo, eu esqueci. Ido Finotti, talvez? Ido Finotti? A Yolanda está informando aqui que é a Ido Finotti. A Mariana Cortez está com um trabalho muito interessante de fotografia lá. Eu acho que ela tem desenvolvido, inclusive, um pedaço dele no mestrado. Ela começa na graduação, então tem algumas imagens que estão na exposição que são da graduação. São umas fotos bem fortes dela, assim, com uma boneca numa floresta, assim. As fotos bem intensas, assim, bem... Sim. Um trabalho bem bacana, assim, que eu acho que é uma artista que continuou, né, a pesquisa e a produção artística depois de terminar a graduação, que é uma coisa que né, tem alguns abandonos, algumas mudanças de caminho, né, eu acho que isso é uma coisa também, acho que bem natural de acontecer, né, não é uma coisa assim surpreendente, não, mas acontece. Mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Quer falar mais alguma coisa, Clarissa? Eu queria agradecer, que eu acho que eu esqueci no começo. Eu acho que eu esqueci. Obrigada pelo convite, Paulo. Um prazer participar. Prazer foi todo nosso. Então, você também está convidada a participar com a gente. Nós vamos ter um café em breve, talvez você não possa participar, mas a gente deseja que você esteja junto com a gente para a gente trabalhar junto, aprender junto, posturar. Tá bom? Vou fazer um esforço, assim, para sair. É uma reunião que eu tenho. Eu vi aqui no intervalo, enfim, olhei, dei uma olhadinha. É uma reunião que eu tenho, mas pode ser às 3, né? Esse café agora às 3. O próximo a gente pode pensar aí, adequar, ficar melhor para vocês, a gente pode mudar. A gente vai visitar provavelmente o estúdio do Shakur, e depois, na sequência, a gente vai visitar aí a Dolores em Cruzeiro dos Peixotos. Perfeito. Tá bom? Tá. Então, podemos finalizar? Acho que o meu saiu. A Clara tem uma pergunta. Sim, pode perguntar. Boa noite, pessoal. Clarissa, eu cheguei um pouco atrasada, né? Não sei se você falou sobre isso, mas quando se pensa em fotografia, nessa questão materna, e foi até falado nessa questão da criação da história, na potência dessa imagem fotográfica, como que essa imagem, como essa questão de ser fotógrafa em momentos de captação de momento histórico, e como essa questão de ser fotógrafa, mãe, na sua vivência, nesse deslocamento entre pessoa física e nesse, não sei, personagem, entre aspas. Me interessou muito isso, desse abandono do momento, né, e quase ser parte dessa câmera. Qual seria essa sensação? É engraçado, né, porque... Quando eu me coloco, aí eu boto a câmera no tripé e fico fazendo cena para ela, né? E que eu acho que é uma forma de eu conseguir estar presente, né? Eu não tinha pensado sobre isso, não. Agora que você perguntou, eu comecei a pensar sobre essa. E essa série específica, né, do Hidden Trap, que é essa mergulho na maternidade, né? Esse enquadrar, planejar, para sair para brincar, é muito louco, que é uma questão da maternidade, né? Então, eu organizo a câmera, coloco ela no tripé, organizo, né? Como eu organizo e planejo as atividades das crianças para eu... Mesmo quando você vai para o clube, né? Por exemplo, você vai se divertir com elas, ou numa viagem, tem um tanto de planejamento que você faz antes para depois poder estar ali. E aí eu acho que tem a ver um tanto com essa necessidade de estar presente, né? Então, eu tiro a câmera da minha mão, né? Eu coloco ela num lugar estático
Mas o planejamento está todo ali, né? Está tudo organizado para eu conseguir me divertir, me esconder embaixo do sofá, e tem uns lugares estranhos que começam a me enfiar, enfim. E eu acho que é uma tentativa, assim, também de um registro de outras possibilidades maternas, né? De outras imagens, de uma maternidade que às vezes eu acho até bom, assim, quando as meninas falam, você é engraçada, porque é uma né, possibilidade de ser divertida também, né? Então, assim, mas de também fazer reflexões profundas, às vezes ser denso, né? Porque você está escondendo das crianças, né? Esconder das crianças não é muito palatável para muita gente, né? Tem uma mãe que está se escondendo. Mas eu não estou só me escondendo, também estou me divertindo, né? E elas estão... Então, assim, né? Essa relação dúbia, assim, que eu acho que hoje, nesse momento histórico que estamos, é possível a gente falar sobre isso abertamente, né? Sobre essas dificuldades e alegrias, né? E essas relações tensas entre esses dois, né, sujeitos, nesse exercício da maternagem, assim. Respondi, Clara? Não sei se viajei muito. Respondido, não. É uma viagem, né? Mas deu para entender bastante. Obrigada, Clarissa. Obrigada. Clarice, só mais uma questão. Esse vídeo, ele está disponível no YouTube? A gente pode acessá-lo? O vídeo do parto ou o vídeo... Ou essa série Hiding Trap? Os dois, né? Sim. Mas... Então, eles estão no meu... Eu tenho um blog, eu vou botar aqui no... Vou botar no chat. E aí lá, na parte de baixo, tem um pedaço que chama Trabalhos Artísticos, e aí você vai clicando, tá por data e nome do trabalho. Então tem legal. o Hiding Trap, o Fantasy Birth Memory tá lá, e aí tem o link do YouTube, que tem o vídeo que é possível assistir, do parto. O Hiding Trap, eu fiz ele numa residência. Não, mas eu acho que tá em português. Tá, tem um pedaço em português também. É porque eu usei... eu tentei botar bilíngue, porque como eu fiz uma residência fora do país, então tem um pedaço em inglês e o outro em português. Mas dá para acompanhar um pouquinho. Tá ótimo. Aí a gente assiste e faz outra entrevista, né, Paulo? Mais alguma questão, pessoal? Não, é isso. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Clarice. Vocês, viu? Muito obrigado, então. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais, Jéssica. Tudo de bom. Jéssica, obrigada.